Olá, seja bem-vindo à nossa live e-investidor desta quarta-feira, 15 de abril de 2020. Eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do portal e-investidor. Ao nosso lado aqui, para este dia, Carol Sandler, fundadora do Finanças Femininas, super sucesso no YouTube. Carol, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Obrigada pelo convite. Obrigado a você por vir conversar com a gente, atender tantas dúvidas que vão surgir com certeza ao longo desse nosso bate-papo. Enquanto as pessoas começam a entrar, começam a aquecer aqui os motores, queria que você contasse a ideia de montar o Finanças Femininas e falar de finanças especificamente para um público tão carente de informação direcionada, que são as mulheres. Olha, Márcio, a ideia surgiu em 2012. Eu estou fazendo isso aqui desde 2012. Eu sou jornalista também, trabalhei anos como repórter e depois, quando montei começou como um blog, né? Com essa visão de que não existia na internet conteúdo para mulheres sobre finanças. Na época era moda, beleza, casamento e maternidade. E comecei a procurar, comecei a pesquisar, comecei a entender como é que funcionavam os sites, os blogs de finanças pessoais. Eu descobri que 80% da audiência era masculina. Então, onde é que as mulheres se informam sobre isso? Se na internet só se fala sobre esses outros assuntos, decidi criar o blog. E logo saiu um estudo da OCDE, da Organização dos Países Desenvolvidos, falando que para uma iniciativa de educação financeira dar certo, ela tem que ser segmentada. E o ser segmentada tem que entender quais são os públicos que mais têm necessidade. Na visão da OCDE, são as crianças, motivos óbvios, e as mulheres. As mulheres, porque a gente tem barreiras estruturais, históricas com relação ao dinheiro, mas também pelo fato de que a mulher ela é multiplicadora. Quando ela aprende a lidar com dinheiro, ela passa esse conhecimento para sua família, para sua rede, para sua comunidade. Então, decidi focar nesse universo das mulheres, que não é só pintar de rosa e falar é de menina, não. É entender quais são os desafios, quais são as dificuldades, onde é que estão as dúvidas mais comuns e aos poucos trazendo conteúdos que em vários formatos, virou um negócio multiplataforma, tem o canal no YouTube, o Instagram, os livros, para dar apoio para as mulheres tomarem melhores decisões com o seu dinheiro. E aí deu super certo, né? O sucesso mostra que realmente faltava esse direcionamento aí para as mulheres entenderem que elas podem e devem cuidar do seu dinheiro, não precisa delegar para ninguém, né? Que acho que esse é o recado mais importante. Cuide do seu dinheiro, né? Exatamente. No começo, eu contava para as pessoas o que eu fazia, todo mundo falava assim: ah, mas não preciso disso, tem alguém que cuida para mim, meu pai, meu irmão, meu marido, sempre tinha um homem na vida daquela mulher. E aqui não importa a classe social, tá? Todas as mulheres. Hoje é completamente diferente. Agora estamos em isolamento social, né? Mas eu ia numa reunião, chegava no prédio, ali a recepcionista me perguntava: ah, representa alguma empresa? Finanças femininas. Uau, eu preciso disso para minha vida. Aí eu chegava e ia falar com a sócia do escritório, eu preciso disso. E essa agora é a grande reação, esse momento de awareness, né, de consciência que a gente precisa lidar com o nosso dinheiro, que as mulheres não foram ensinadas a lidar com ele. A gente ainda tem muito um mito do provedor, do príncipe encantado, e por outro lado tem o meme, né, da fatura do cartão que chega e leva susto. E isso a gente dá risada, mas é um sintoma de quão ruim está a nossa relação com o nosso dinheiro se você está levando um susto com a fatura. É isso aí. Bom, susto com fatura é o tema da nossa live, né, cara? A gente vai falar sobre renegociação de dívida. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do portal e-investidor. Ao nosso lado aqui, Carol Sandler, criadora do Finanças Femininas. E como eu falei, a gente vai falar sobre renegociação de dívida. Mande sua pergunta, mande suas dúvidas que a Carol vai esclarecer para a gente aqui. Carol, renegociar a dívida nesse momento é importante? É muito importante. Não quer dizer que seja fácil, tá? Quando teve o início dessa crise, a Febraban anunciou que os bancos fariam uma liberação de crédito, permitiriam a renegociação de quem estava com as dívidas em dia, que não tinha contas em atraso. Mas o que a gente mais viu nesses últimos dias, nessas últimas semanas, são pessoas com muita dificuldade de renegociar as dívidas.
Mas tem várias dicas aí que a gente pode dar para as pessoas, sabe? Hoje eu estava conversando com uma seguidora, ela chegou até a me mandar o print da conversa que ela estava tendo por WhatsApp com o banco dela. E aí eu vi e falei, nossa, mas isso aqui é um bot, né? Um atendente virtual, não é uma pessoa. Falei para ela, liga para o banco e não saia do telefone até você conseguir falar com alguém. Enquanto você não falar com uma pessoa de carne e osso e poder pegar, sentar e conversar e mostrar qual que é a sua capacidade de pagamento, o que você dá conta agora nesse momento ou não, explicar que a gente está nesse contexto de coronavírus, de pandemia, e pedir uma renegociação, não desista, sabe? Não desista porque está difícil e não desista porque você falou com um atendente virtual, pelo chat, pelo bot, sei lá, e você não conseguiu. Porque agora a renegociação de dívidas vai ser para muita gente a diferença entre conseguir dar conta desse período e superar essa crise com uma certa organização e você ficar completamente enrolado e acabar sendo engolido por dívidas e o nome sujo e uma situação que só fica uma bola de neve, né? Com os juros altos que a gente tem no Brasil, vira realmente uma bola de neve. Certamente, você negociar com um robô é muito diferente porque ele vai colocar você nos créditos, nos juros rotativos ou né, vai aumentar muito as suas parcelas, né? Então, o Exato. que a Carol está falando para conversar com alguém de carne e osso é para realmente contar a sua história, né? As pessoas, os bancos, eles querem também ouvir a sua história, né? Para saber que não é só uma forma de você ganhar tempo porque você não quer pagar, mas que você está em dificuldade. Então, você está em dificuldade, você tem uma história para contar ali, para ele entender, ó, realmente você pode adiar o pagamento disso, disso e disso, né? Mas tem coisas que não pode, né, Carol? Se não me engano, contas de consumo não fazem parte desse universo, né? Não, não. E cartão de crédito também não faz parte desse universo. E essa foi a grande dificuldade das pessoas nesse mês. O que eu mais recebi de dúvida foi como é que eu faço? Eu posso adiar o pagamento da minha parcela do cartão? Não, não, da minha fatura do cartão? Uhum. Não pode. As pessoas. A gente tem uma dependência do cartão de crédito. A maior parte das dívidas dos brasileiros é no cartão de crédito. E agora chegou nesse momento em que muita gente perdeu o emprego, teve parte da renda diminuiu, ou então ficou completamente sem renda, e aí não tinha mais condições de pagar essa fatura. Mas, infelizmente, essa é uma conta que não dá. Então, essa é a mais importante, no fundo, de você pegar e ligar para o banco, não pegar e aceitar a cartinha que vem junto com a fatura de pagar só o mínimo, ou daquela parcela pré-aprovada. Ligar para o banco, conversar, ver se tem a possibilidade de pegar, por exemplo, um empréstimo pessoal, que vai ter uma taxa de juros muito menor. Pesquisar em outras instituições financeiras, tem muita fintech, que são as startups do mercado financeiro, que estão oferecendo crédito nesse momento, e aí você fica com uma dívida que é muito mais barata. Você pegar e correr atrás das possibilidades que você tem nesse momento, tentar renegociar ou então tentar refinanciar, é algo que vai fazer muita diferença para você não ficar com uma dívida que cresce a 300% por ano ou mais, né? Isso é bem importante as pessoas entenderem que é preciso ter um pouco de trabalho para você renegociar as suas dívidas, né? Não é você pegar a primeira que aparece ali, a primeira opção, é você realmente pegar um pouco do seu tempo, negociar com outras instituições, falar quais são as suas condições, porque é a barganha ali, né? É isso mesmo. Negociação é difícil, você gasta um pouco de tempo, mas acaba sendo importante porque você começa a refletir um pouco sobre a importância do dinheiro na sua vida, da sua relação com o dinheiro e com as suas contas, com o seu investimento, né? E a gente entra num ponto importante, Carol. Quem teve, né, esse baque logo de cara e não consegue pagar uma fatura de cartão de crédito, provavelmente não tem uma reserva de emergência, que esse é o básico que uma educadora financeira como você sempre fala, né? Pense na sua reserva de emergência, porque Exato. podem acontecer acidentes no meio do caminho, né? Exatamente. Eu tenho refletido muito sobre o que essa crise vai ensinar para a gente. A gente está passando por uma crise humanitária, é algo sem precedentes, é algo que a gente nunca teve uma crise que impactou tanto a economia como essa. O FMI diz que vai ser a maior crise desde a Grande Depressão. A gente está vivendo um período único e é muito importante a gente entender a gravidade da situação. Mas toda crise sai uma série de grandes aprendizados. Você para pensar, por exemplo, tudo que se mudou de regulamentação nos Estados Unidos depois da crise de 2008.
E dessa crise, o que eu mais espero que as pessoas aprendam é da importância de ter uma reserva. Eu estou há 8 anos aqui na internet falando que tem que ter uma reserva de emergência, tem que ter uma reserva de emergência, e agora quem tinha essa reserva está passando por essa situação de uma outra maneira. As pessoas que estão preocupadas se o valor dos investimentos dela, se está com rendimento negativo, se caiu muito o valor dos seus investimentos, estão vivendo um privilégio que é pelo menos ter um dinheiro guardado e não estar no sufoco de como é que eu vou fazer para pagar as contas. Todo mundo está angustiado, são angústias diferentes, mas você não está preocupado nesse momento como é que você vai fazer para pagar todas as contas do mês, já é sim um enorme privilégio, considerando esse país que tem dezenas de milhões de famílias endividadas e inadimplentes. É isso mesmo. Você que está chegando agora, eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do E-Investidor, Carol Sandler, fundadora do Finanças Femininas. A gente está falando aqui sobre renegociação de dívida, algo super importante nesse momento, mas é claro, né, isso passa por investimento, fala para a gente, né, colocar outros temas das finanças pessoais e já aproveitar, mandar um abraço para a Paula Oliveira de Sá, que é jornalista como nós, Carol, e ela manda uma pergunta para a gente, o seguinte: ela faz uma previdência privada e neste momento as perdas na economia mostram que pode não ser um grande investimento. Seria interessante buscar outras formas de alocar o dinheiro dela? Olha só, nesse momento, o principal é você ter a reserva de emergência. Para pensar em outros investimentos, o que eu recomendo é que a pessoa tenha, no mínimo, 6 meses do valor equivalente ao seu custo de vida guardados na reserva. Aí sim, você pode pegar, aproveitar, investir. E aí vai depender muito do seu perfil de investidor, de investidora, no caso da Paula, mas é essencial nesse período a gente ser mais conservador do que em tempos normais. Tem muita gente que vem me procurando e fala assim, ai, mas agora está na hora de investir na bolsa. Eu cheguei essa semana a receber mensagem de uma mulher que recebeu o cheque de R$ 60 ali do Corona Voucher, a renda básica emergencial, e queria 600. saber... 600, Oi? né? 600 reais. 600. R$ 600. E ela perguntou se ela podia investir aquele dinheiro na bolsa. Não, não. A bolsa é o investimento de mais risco que a gente tem. Esse é o momento da gente ser mais conservador do que o de costume. Se você tem 6 meses de reserva, pode sim pensar em outros investimentos. Tem muita alternativa no mercado, vai ter grandes oportunidades e ainda assim vai ter muita volatilidade, muita queda e muita alta. A gente está ainda no olho do furacão. O Brasil, a Bolsa Brasileira, a Bolsa Mundial ainda não se normalizou e vai demorar ainda um tempo para a gente ter essa normalização. A gente está vivendo 2 choques ao mesmo tempo, né? Que é o choque do coronavírus, da economia travando, e o choque do petróleo. Os preços do petróleo influenciam muito a nossa Bolsa Nacional por conta da Petrobras. A gente tem uma dependência grande de commodities, então a gente está num período que vai ter, sim, muita volatilidade e é essencial ser mais conservador do que o de costume, mas só depois que você tiver 6 meses de reserva. E é legal você falar sobre os 6 meses antes de começar a investir. Eu gosto de dividir esse período assim: até 6 meses que você forma a sua reserva de emergência, você é um poupador. Você está poupando. Depois disso, você vira um investidor. Aí sim você vai conversar com o seu assessor de investimento, com a pessoa que vai te orientar, enxergar quais são os destinos que você quer dar para o seu dinheiro, né, para o curto, médio e longo prazo, e aí sim você fazer uma estratégia sem sair que nem um maluco, achando que R$ 600 na bolsa você pode ficar rico, né? E acho que a parte importante também aqui do ponto da Paula é que se ela tem uma previdência privada, ela está pensando no longo prazo, né? E é natural também que um fundo de previdência, nesse momento, que parte tem renda variável, ele sofra perdas, mas são momentâneas. Então, sim, esse seria um dinheiro para deixar para o longo prazo, esquece. Se ela fez isso como o único investimento dela, teve algum erro ali em calibração para ela. Sim. Mas o ideal é que ela deixe para o longo prazo, que ela vai conseguir, né, Carol, pegar os benefícios mais para frente, né? Exatamente, porque se você faz o resgate da previdência privada antes da hora, você é capaz de ter uma taxa altíssima, uma alíquota altíssima de imposto de renda. O bonito da previdência privada é que você consegue fazer o ajuste ao risco ao longo do tempo. O que quer dizer isso? Se você acha que você está num perfil muito arriscado, você pode mudar de fundo com a portabilidade e sem precisar resgatar aquele dinheiro. Mas nesse momento, a gente está vivendo um momento excepcional
que basicamente todos os investidores estão com as suas carteiras com prejuízo, todo mundo perdeu algum tipo de dinheiro, são pouquíssimos os investidores que souberam ganhar dinheiro durante essa crise. Então, você não está sozinha, né? Todo mundo sofreu uma perda aí. Isso é um negócio que é momentâneo. O diferente também dessa crise é que ela é uma crise com começo, meio e fim. A gente não sabe quando ela vai terminar, mas a gente sabe que não é uma crise que tem um problema no sistema financeiro, na economia, nos fundamentos da nossa economia. O problema é realmente essa questão do coronavírus. Quando isso for resolvido, vai ter um dia seguinte normal. A gente está vendo na China uma recuperação aos poucos da economia, todos os indicadores de consumo, de gastos, de produção estão voltando a crescer. Então, é muito importante a gente entender que pode sim ser que os seus investimentos perderam valor, agora não é hora de rever estratégia, porque a gente está no olho do furacão. É que nem quando o carro está derrapando. Se você tentar acelerar, se você tentar brecar, se você tentar jogar o carro para o outro lado, você vai provocar um acidente ainda mais feio. Nessas horas, o importante é pegar, soltar a mão e deixar a coisa parar de girar para você tomar uma decisão e ajustar seus planos de investimentos. Essa é a parte importante nesse momento. Mas, Carol, a gente está falando de renegociação de dívida e, por exemplo, eu tenho um plano de saúde e um plano de saúde no Brasil nunca é um valor baixo, né? Um plano de saúde sempre tem um valor alto. Eu posso parar de pagar um plano de saúde? Eu posso deixar de pagar? O que é essencial não parar agora? O que você tem que fazer nesse momento para evitar qualquer problema mais para frente? Olha, se você for me perguntar uma conta que eu recomendo não parar de pagar, a não ser que realmente não tenha nenhuma outra alternativa, é a do plano de saúde. Porque a partir do momento em que você para de pagar o plano de saúde, você perde a cobertura. E tem uma questão que é o tradicional. Normalmente, quando tem uma crise, a primeira coisa que as pessoas fazem é parar de pagar o plano de saúde. Mas se tem um problema de saúde depois, o custo com isso vai ser muito mais alto. Ou então você vai ter que depender do sistema do SUS e do sistema público de saúde. O mais adequado nesses períodos é tentar o máximo possível manter o pagamento do plano de saúde em dia. Qualquer coisa você pode tentar ligar na operadora e reduzir um pouco o plano, reduzir o valor, pedir um desconto por conta desses tempos. Mas especialmente a gente está passando uma crise de saúde, sabe? A gente tem um vírus à solta. Se você tem uma cobertura de um plano de saúde, é algo vital, literalmente, e que pode fazer uma diferença enorme no seu bolso depois. Agora é hora de olhar para outras contas e o que a gente está vendo é muita gente revendo, de fato, o que é essencial e o que é supérfluo. Gastos com supérfluos estão caindo muito, as pessoas também estão aproveitando para rever seu pacote de tarifas no banco, o plano do telefone, a TV a cabo, assinaturas, qualquer outro gasto que você tenha que não está te trazendo um benefício nesse momento. Às vezes é você pegar e começar a fazer supermercado, trocar o mercado que você faz as compras, fazer mais compras pela internet aproveitando os descontos que está tendo, buscar formas de economizar que não envolvam cortar o plano de saúde. Renegociação de dívida também olhar os custos que você tem, né? Não tem como fugir disso, né? E acho que essa reflexão que as pessoas estão fazendo sobre os seus gastos é essencial para um pós-pandemia, né? As pessoas vão entender que vai sobrar dinheiro para elas investirem, né? Para elas começarem a formar um patrimônio muito grande, né? E eu vejo até, aproveitando aqui o que você falou da renegociação, alguns clubes que eu participo, né, aquelas coisas de você, as assinaturas mensais, me mandaram mensagem perguntando se eu gostaria de interromper por 3 meses nessa assinatura para depois voltar, né? Então essa proatividade também do lado do empreendedor, entendendo esse momento, eu achei super relevante e aderi. Falei, vou aderir porque eu acho que é o momento que eu preciso preservar meu capital, mas eu consigo voltar com ele assim que a situação melhorar, né? Com certeza, com certeza. Então, para isso, o que eu recomendo é realmente tire um extrato do banco dos últimos 3 meses e olha gasto por gasto, linha por linha, o que você consegue cortar daquilo. Tem muita coisa que já cortou automaticamente, sabe? Gasto com transporte, gasto com lazer fora de casa, alimentação fora de casa, tudo isso a gente cortou.
Por outro lado, os gastos com supermercado aumentaram, os gastos com farmácia aumentaram, tá todo mundo querendo comprar máscara, álcool gel, álcool líquido. Então, eu vi, por exemplo, semana passada um estudo que as pessoas estão comprando também em casa itens para fazer ginástica em casa, itens de ginástica, churrasqueira para dentro da casa. As pessoas estão procurando ter um lazer. Então, você parar e fazer esse exercício de fazer um diagnóstico dos seus gastos e ver exatamente para onde estava indo o seu dinheiro e onde você consegue cortar e guardar esse dinheiro, ou então usar para pagar suas dívidas, é algo que pode fazer uma diferença tremenda na nossa vida nesse momento. Muito bom. Quero mandar um abraço aqui para o Adriano Gemenink, que está acompanhando a gente, elogiando esse bate-papo. Um abraço, Adriano. A Rosana Garcia, um abraço para ela também, que manda uma pergunta. Vai ter perda na rentabilidade da poupança? Ela fala que a poupança já não tem uma rentabilidade muito alta e se nesse momento é esperada uma perda também de rentabilidade na poupança. Olha, a poupança, ela tem um rendimento de 70% do CDI. Então, se a gente tiver mais um corte da taxa de juros, a gente vai sim, a rentabilidade da poupança vai cair ainda mais. O problema hoje da poupança é que ela perde para a inflação. Então, você achar qualquer outra alternativa que te dê alta liquidez, que você consiga resgatar no dia que você precisar, mas que te dê uma rentabilidade de 100% do CDI, já vai fazer uma boa diferença. Não é com isso que você vai enriquecer, não é com isso que você vai construir um patrimônio, mas é aí que você vai conseguir guardar sua reserva. E tem produtos com liquidez praticamente diária em todo grande banco, né? Que não precisa ser a poupança ali, fundos DI, por exemplo, que vão te pagar 100%, né? Quando a gente fala o CDI e o DI, para quem ainda não está muito familiarizado, é praticamente a taxa Selic. Então, tudo que o Banco Central faz a cada 45 dias essa revisão que a gente aqui, né, no Estadão, no E-Investidor, explica para você, né? Então, juros a 3,75% é basicamente 100% do CDI. Então, é nisso que você tem que focar, e quando a Carol fala 70%, é 70% desse valor todo aí. Então, é uma remuneração mais baixa, e aí você tem que comparar com a inflação e ver quem está ganhando. É isso, Carol? Exatamente. A explicação ficou ruim? Não, ficou perfeita. Pode montar um canal no YouTube seu também. Não, eu continuo vendo o seu, que é muito mais fácil. Eu só provoco, não tem dúvida nenhuma, né? E, Carol, qual que é a pergunta que você mais tem recebido nesses últimos tempos? É de renegociação de dívida? É de investimento? É compra de supérfluos? Né? Aliás, tem um vídeo recente que você fez isso, né? Gasto com supérfluos. Né? Quais são as perguntas que mais têm chegado aí nesses últimos tempos? Olha, são 3 perguntas, tá? A primeira é se pode adiar o pagamento da fatura do cartão de crédito. Que a gente já falou. Já falamos, né? Não dá. Não. Segunda pergunta é: eu corro o risco do governo fazer um novo confisco da poupança? Essa é importante, hein? Essa é muito importante. Aí você bem clara, não, você não corre esse risco. Isso, colocado de forma geral, foi uma medida de maluco, quando o país não tinha o mesmo nível de estabilidade institucional, de regras e de leis que a gente tem hoje. Hoje existe uma lei que proíbe isso, não existe motivo, mesmo se existisse motivo para isso, essa lei barra. A gente tem hoje uma outra segurança institucional, então as pessoas não precisam ter medo de que pode acontecer um confisco da poupança ou do tesouro direto, nada disso. Isso é importante, hein, Carol? Porque o Banco Central também agiu logo no comecinho da crise, né? Disponibilizou 1 trilhão e tantos bilhões aí para que o sistema financeiro continuasse saudável, né? Que é o dinheiro que eles falaram que ia chegar para a população, mas o chegar não é que ele vai ser entregue, né? É que ele vai garantir que tudo continue funcionando muito bem. E o que aconteceu lá com o Fernando Collor lá atrás, no início dos anos 90, é algo que hoje em dia a legislação não permite. As pessoas têm que ficar bastante tranquilas quanto a isso. Já recebemos bastante perguntas sobre isso também, tá? Dos confiscos. Então a gente também tenta acalmar as pessoas, falar, cara, não, né? Fiquem tranquilos. Fica tranquilo, né? Que o risco não é esse. A gente tem algumas outras dificuldades, mas esse risco, fiquem tranquilos que a gente não corre. O país tem reserva, o Banco Central tem uma série de armas para isso, então a gente não corre esse risco. E a terceira pergunta mais frequente que eu recebi é das pessoas que investem no Tesouro Direto e que começaram a ver uma rentabilidade negativa dos seus investimentos e querem saber se é para resgatar o dinheiro do Tesouro Direto. Gente que fala, mas Carol, não é que não dava para perder dinheiro no Tesouro Direto?
E aí, o que eu tenho feito é explicado que o Tesouro Direto, se você espera até a data de vencimento do título, não, você não tem como perder dinheiro no Tesouro Direto. Você vai receber exatamente a rentabilidade combinada. Mas esses títulos são negociados ao longo do dia e é oferta e demanda. Então, se tem muita gente querendo comprar aquele título, a taxa dele cai e o valor do título sobe. Que o título do Tesouro Direto, ele tem ali um cupom, que é o valor do título, e a taxa dele. E aí, ou então você tem, se tem muito pouca demanda, a taxa sobe, mas o valor do título cai. E aí o que acontece? As pessoas entram lá no extrato do Tesouro Direto e vão ver que está com uma rentabilidade negativa. Mas se não vender, se não resgatar aquele título antes da hora, aquilo vai ser corrigido depois. É interessante olhar, por exemplo, o que aconteceu no Joesley Day, quando teve a divulgação daquela gravação que envolvia o Temer e que gerou um pânico nos mercados. Foi o pânico mais recente que a gente teve. Quando você olha ali a rentabilidade do Tesouro Direto, estava ali na curva, de repente tomou um tombo e depois volta e ajusta. É mais ou menos isso que a gente vai viver agora. Então, quem está com dinheiro aplicado no Tesouro Direto viu uma rentabilidade negativa e não precisa daquele dinheiro agora, não se preocupe que essa rentabilidade vai ser recuperada. É isso, é entender que quando você compra esse título é do começo ao fim do prazo, né? É ali que você tem que mirar. No meio do caminho, esse título é negociado, o tal do mercado secundário, e é como a Carol falou, oferta e demanda, né? Se não tiver se tiver uma procura alta, esse título vai para baixo e você vai estar perdendo. Então, sempre que você for comprar qualquer coisa, pense no prazo que está determinado ali. É renda fixa, pré-fixada, mas tem um prazo, né? E no meio do caminho, essas oscilações são bem normais, né? Carol, a gente está embarcando aqui para o final do nosso bate-papo e passa muito rápido, esse é o problema. E além de você se informar, obviamente, todos os dias aqui no Estadão, no E-Investidor, no que a gente chama de hard news, né? No jornalismo diário, como que você forma o seu conhecimento para investir? Tem alguma dica que você possa compartilhar aqui comigo e com quem está nos assistindo? Olha, eu sou meio autodidata, eu estudei bastante sobre economia, sobre finanças, mas eu continuo estudando, né? Aquela tendência do lifelong learning, do aprendizado ao longo da vida. Então, eu leio muitos livros, eu leio muitos artigos, eu assisto muitos filmes. A gente estava aqui conversando antes da live, e da live começar, né? A gente estava falando sobre filmes, sobre o assunto. Tem várias dicas, tem muitas formas. Eu gosto muito de livros e de filmes, e eu tenho gostado muito de assistir as lives nesse período. Tem muito mais live do que dá tempo, Sem né, da dúvida. gente assistir, mas elas ficam gravadas, tem sempre grandes entrevistados, gente vindo compartilhar seu conhecimento. Quanto mais pessoas a gente ouve, quanto mais grandes economistas, investidores, gestores a gente ouve, então, além do mais, a gente consegue aprofundar o nosso conhecimento. Então, queria parabenizar vocês pelo conteúdo todo que vocês estão fazendo, tanto o hard, né, esse factual do dia a dia, quanto esse noticiário mais aprofundado, que vocês têm feito de uma maneira linda no E-Investidor e no Estadão. Sou assinante, acompanho super. E também não tem jeito, acompanhar muito o noticiário lá fora, vendo os grandes economistas, as falas, os e-books, o que conseguir de informação de bom nível nesse momento é algo muito, muito importante. Isso é muito legal, né? Porque a gente está tendo acesso a pessoas interessantíssimas, trocando seu conhecimento, deixando sua experiência e formar opinião. Agora está um momento incrível, né? Incrível. Mas para não perder a oportunidade, um livro, um filme e uma série que você pode deixar para o pessoal ver. Oba, vamos lá. Então, um livro, eu vou falar do Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, que é um psicólogo econômico. Ele é israelense, ele dá aula na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e é a base da economia comportamental. Ele traz ali os estudos dele, são divertidíssimos, e é uma forma da gente começar a olhar a economia, além dessa coisa do dia a dia, mas a economia comportamental. Quais são os erros irracionais que a gente comete de uma forma previsível, ou seja, quais são todos os erros as ciladas que a gente cai sempre e que se a gente não perceber, a gente não muda o nosso comportamento. Eu adoro esse campo da economia comportamental. Demais.
Um filme, eu vou trazer uma dica que está no Netflix, que é um filme que vai ser uma provocação muito grande, que é o filme sobre o minimalismo, que é um documentário muito bacana de um homem que pegou e adotou o estilo minimalista de ser. Eu acho que é muito difícil você ser minimalista na prática, com pouquíssimas coisas. É só olhar a quantidade de livro que eu tenho em casa, você não vai falar que eu sou minimalista. Mas é uma provocação muito legal de como é que a gente consegue rever o nosso consumo. Em tempos de coronavírus, que está todo mundo se questionando o que é essencial, o que é supérfluo, esse filme que está no Netflix do minimalismo pode ser bem interessante. Boa, boa. E a série? Tem alguma série? Uma série que fale sobre esse assunto. Agora eu tô aqui tentando pensar aqui de cabeça, de bate-pronto, não tô conseguindo lembrar. Eu sou rata de série. A gente não pode falar Casa de Papel, né? Que senão vão falar que a dica é para cometer um crime, né? Aí serve só como diversão, por favor. É só diversão, tá? Como diversão, eu acabei de assistir uma que eu adorei nos Estados Unidos, no Netflix, chama Nada Ortodoxa. É a série sobre a história real de uma mulher judia que decide fugir da sua comunidade racídica, que é ultra-ortodoxa, e construir uma vida nova em Berlim. É uma série de 4 episódios, é uma história real, ela é eletrizante. Ó, que legal. Pegamos 3 dicas importantíssimas. Carol, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcos. Foi sensacional o papo. Mais sucesso para Finanças Femininas. Obrigado a você que acompanhou essa live. Continue nos acompanhando no investidor.estadão.com.br. Continue vindo no estadão.com.br. Nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos em todas elas. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.